Boa noite a todos. Como vocês já me conhecem, meu nome é Daniel. Eu Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a recepção na casa espírita, né? Essa recepção, como receber, né? Por que nós estamos trazendo esse assunto? Pouco antes da pandemia, eu e um companheiro visitamos as mais de 150 casas aqui de Uberaba e, tirando de uma ou outra em que nós éramos conhecidos, nós éramos recebidos ou éramos cumprimentados, pelo menos, né? E, tirando disso, a maioria das casas que nós visitamos, da mesma forma que entramos, saímos delas, sem nenhuma recepção ou nenhum acolhimento, né? E hoje nós sabemos da necessidade, né, de sermos acolhidos e de acolhermos. Todos nós passamos por dificuldades das mais variadas, né, em todos os momentos das nossas vidas, e a própria doutrina espírita nos esclarece que nós precisamos sermos mais amáveis uns para com os outros, né? Não foi à toa que o Cristo disse, né? Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amar. E nós estamos devedores neste sentido, né? Não é à toa que uma pesquisa que a FEB fez de que 90% das pessoas que vai pela primeira vez na casa espírita não voltam, né? O contrário do que acontece nas igrejas, por exemplo, evangélicas. A recepção é tão calorosa, tão amorosa, que as pessoas retornam e ali elas permanecem por conta de uma simples recepção. Então, quer dizer, nós espíritas estamos devendo nessa área. Não é à toa que os órgãos unificadores hoje trabalham com a área de atendimento espiritual que envolve o acolhimento fraterno, o diálogo fraterno, o culto do evangelho no lar, as visitas fraternas, né? Tudo isso compõe essa área de atuação que a maioria das casas tem uma ou outra atividade dentro desta área de atuação ou com esta organização, mas que não faz de uma forma sistemática, né? Ou com aquele sistema aonde nós recebemos o irmão que chega à casa espírita, cumprimenta ele amorosamente, questiona ele ali o que ele busca na casa espírita, né? Para que ele possa ser, então, ali se sentir acolhido. E a partir da resposta dele, nós indicarmos o dia, o horário, naquilo que ele busca, que às vezes ele quer só um diálogo fraterno, às vezes ele quer só o passe, às vezes ele quer ouvir o comentário de evangelho, às vezes ele está buscando um tratamento mais específico, às vezes ele quer que abra o culto do evangelho no lar dele, que ele está sentindo falta disso. E aí nós ficamos meio que perdidos, vamos assim dizer, porque não nos dedicamos, né? Nós espíritas não estamos fazendo o nosso dever de casa. Não que nós vamos fazer, né, um trabalho de arrastamento, não é nada disso. A pessoa vai à casa espírita, ele vai em busca de algo. O que esse irmão está buscando? Então, só porque eu não sei o que ele está buscando, eu não posso acolhê-lo amorosamente? Por que não recebê-lo? Né? Por que as casas espíritas não têm ali uma pessoa amorosa, né, para receber com um sorriso no rosto, com um abraço fraterno? Aqueles irmãos que chegam, aqueles que já são conhecidos, tudo bem, mas e aquele que vem pela primeira vez? Se nós fôssemos a uma casa espírita, como nós dissemos, né, que fomos aí nas casas de Uberaba, todas, ou praticamente todas as casas aqui da cidade de Uberaba, e nós sentimos essa frieza entre os espíritas, que na casa em que nós não éramos conhecidos, chegamos e saímos e ninguém disse nem sequer uma boa noite. Então, quer dizer, há um distanciamento. E não é isso que a gente aprende em doutrina espírita.
A literatura espírita como um todo pede que nós sejamos mais humanos uns para com outros, que aprendamos a amar uns aos outros, né? E só assim nós vamos conseguir, né, unirmos força para vencer as nossas dificuldades. Porque ninguém vence a dificuldade do outro, senão nós mesmos. Mas nós precisamos, às vezes, de socorro, às vezes precisamos de amparo, às vezes precisamos de uma palavra amiga, às vezes um simples sorriso e um abraço. Mas, se nós não começarmos a agir de tal forma, como vamos desenvolver a famosa amorosidade se não começarmos de alguma forma? E por que não começarmos através da recepção da casa espírita? Por que não começar, desculpa, não começarmos a partir de um diálogo fraterno, né? Quantas casas espíritas hoje têm o trabalho de diálogo fraterno? E como as pessoas são encaminhadas para este diálogo fraterno, né? Então, são perguntas que nós, enquanto espíritas, devemos fazer, porque senão nós nos acomodamos naquele clichê mental de que só estar na doutrina eu já sou bom, e nós não somos bons por isso. Não é à toa que Kardec pergunta, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, o que é a verdadeira caridade. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Então, quando nós aliamos essas três coisas, nós estamos fazendo caridade. Então, ir para a casa espírita aplicar passe simplesmente não é caridade. Ir para a casa espírita fazer sopa não é caridade. Nós estamos exercitando para adquirir a amorosidade. E Emmanuel nos dá uma direção, que ele diz para nós que se nós quiséssemos saber se nós estamos sendo amorosos, é só nós prestarmos atenção como atendemos o mendigo que nos bate à porta. Se nós atendermos o mendigo com o mesmo desvelo, carinho e amor que atendemos o filho, nós estamos em via de nos tornarmos amorosos. Então, nós ainda nos encontramos longe disso, porque nós não recebemos o mendigo como um filho e não recebemos o companheiro que chega na casa espírita como um irmão, que todos sabemos que somos. Então, precisamos ainda, queridos irmãos, corrigir em nós essas mazelas, que são pequenas, que são fáceis de fazer, é só começarmos a exercitar. Como exercitar isso, então, na casa espírita? Não existem os departamentos, as áreas de trabalho da casa espírita. Por que não designar um colega, um companheiro, para estar ali na porta recebendo amorosamente todos que ali chegam? E assim, trabalhar a questão da amorosidade nesses irmãos que ali fazem essa tarefa. Ou será que ela é uma tarefa tão pequena que ninguém pode se deixar-se, né, a participar dela, se colocar a caminho de fazê-la, né? O que os nossos presidentes de casa espírita estão fazendo que não nos oferece essa condição? Quando eu digo os presidentes, que eu digo isso pela casa que nós trabalhamos, a Casa de Fé, Amor e Caridade aqui em Uberaba, nós não temos esse trabalho. Eu já propus fazer esse trabalho, o presidente da minha casa disse que não tem necessidade. Então, isso fez com que eu viesse até aqui, nesse momento, tentar trazer, né, para que nós possamos rever, né, qual é realmente, né, a nossa condição, né? Por que eu não posso? Então, por que o outro não pode? O que impede? Vai atrapalhar o andamento dos trabalhos? Acredito que não. A maioria das pessoas geralmente chega na casa espírita antes de iniciar a palestra. E mesmo que iniciada a palestra, todo mundo pode cumprimentar uma pessoa amorosamente e convidar ela num espaço mais reservado para conversar ali de forma bem baixinha, de forma a não atrapalhar. Então, eu não consigo compreender, né, por que os presidentes de casa espírita tenham esse receio de colocar alguém para recepcionar aqueles que chegam na casa,
principalmente aqueles que chegam pela primeira vez. Se assim nós não agimos, nós não vamos desenvolver, né? Porque isso é um exercício a mais para desenvolver a amorosidade. E nós sabemos que a única coisa que nós precisamos fazer é aprender a nos amar. Que o dia que nós já amarmos a todos indistintamente, como nosso irmão Chico amava, aí nós vamos compreender que não há mais necessidade. Mas até então nós temos necessidade do exercício. Nós temos necessidade de trabalhar em nós esse sentimento. E não existe outra maneira de desenvolvê-lo, se não é pela recepção, pelo o nosso trabalho assistencial, que é acolhendo aqueles menos favorecidos. E quando nós falamos em menos favorecidos, não estamos falando só de recurso amoedado. Por quê? Senão, quando o Chico teve que aquele empresário que ele diz assim, hoje eu conheci um homem tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tinha dinheiro. Né? Então, esse cidadão que só tinha dinheiro, ele não era um cidadão pobre, se a gente for partir para essa premissa, né, de que só necessita quem não tem recurso amoedado. Então, aquele que tem recurso amoedado, muitas das vezes também é um necessitado. Ele também necessita da palavra amiga. Ele também necessita de um abraço, de um sorriso. E nós vamos encontrar muitas criaturas, independente da sua condição financeira, que se encontram nessa forma, né? Ou nessa maneira aí de necessitado. Quando eu saio para fazer as minhas atividades de assistência, eu sou um necessitado, porque encontro irmãos que se encontram na situação de morador de rua e que está feliz sem nada ter, né? Que se encontra ali sempre com um sorriso, sempre desejando boas coisas para a gente, e aí eu vejo o quanto ainda eu sou um necessitado, pois eu tenho praticamente tudo. E chego lá, me deparo com uma pessoa que nada tem e que me dá força para me continuar. E quando me tiram pequenas coisas, seja lá de que forma for, a gente se revolta, fica chateado, nervoso, né? E eles lá não têm nada e não se revoltam. E nós nos revoltamos. Então, quem é o necessitado? Somos nós. E essa necessidade é que me levou hoje, então, a trazer esse assunto à baila, né? Por que não desenvolver a amorosidade a partir da casa em que eu trabalho? Por que eu não posso receber, né, o meu irmão que chega naquela casa espírita em busca de alguma coisa, com um sorriso nos lábios, dizendo: boa noite, seja bem-vindo. O que você deseja de nós? Né? Olha só, a pessoa vai se sentir até mais importante, vai dar valor àquela casa, e aí valoriza tanto quem chega como quem ali está. E aí nós vamos continuar pensando que continuamos perdidos, porque não ainda compreendemos que nós precisamos amar uns aos outros, que é a recomendação do Cristo. Nós precisamos não só, né, de amarmos, não só de sermos companheiros, mas precisamos estar unidos em um só sentimento, para que nós possamos fazer a transformação da Terra, pois isso depende de nós. Isso fica claro para nós, né, que a transformação da Terra perpassa por cada um de nós. Quando nós pegamos aquele conto oriental que diz que um pai muito empresário, muito ocupado, nunca tinha tempo para brincar com teu filho pequeno. E um dia, num domingo, ele promete brincar com o filho. Chegando no domingo de manhã, o filho corre até o quarto do pai. Pai, pai, acorda, acorda, hoje o senhor vai brincar comigo? E o pai dele disse: sim, meu filho, eu vou brincar com você. Pode descer, o papai vai fazer a higiene pessoal e já vai descer para brincar com você. Enquanto ele se organizava para descer para brincar com o filho, o telefone toca. Um problema urgentíssimo na sua empresa. E ele não podia brincar com o filho. Ele pensou em algo que pudesse distrair a criança até ele ir voltar. E assim, ele pegou o globo terrestre, um quebra-cabeça do globo terrestre, entregou para o filho. Meu filho,
conserta o mundo. Antes de você terminar de consertar o mundo, papai vai estar de volta para brincar com você. Papai vai dar só uma saidinha rapidinho. Meu filho, tá bom, papai. Eu vou lá só trocar de roupa e já vou sair, mas já volto. Tá certo, papai? E ele pegou o quebra-cabeça, virou do outro lado, tinha a figura do homem. Rapidinho ele consertou a figura do homem. Chegou lá, o pai dele, a hora que ia descendo, papai, já consertei o mundo. Mas como você fez tão rápido para consertar o mundo? Eu consertei o homem. Consertando o homem, eu consertei o mundo. Então é isso. Nós precisamos consertar a nós mesmos. Que nós não podemos consertar o outro. Nós podemos consertar a nós mesmos. E isso passa a ser um exercício para nós, a recepção na casa espírita. Então, é essas atividades pequenas, é essas atividades que nós iremos fazendo no nosso dia a dia que vai nos dando condição de melhorar a nós mesmos. Então, não basta que eu faça as atividades da casa espírita, eu preciso fazer um pouco mais. Eu preciso desenvolver amorosidade, eu preciso desenvolver sentimentos em detrimento daquelas iniquidades que eu carrego comigo e que nós sabemos que o orgulho, a vaidade, o egoísmo ainda permanece aí em nossos corações. Mas nós podemos colocar cada dia uma gotinha de água, a água da esperança, a água da boa vontade, a água da fé, a água da esperança, e assim substituindo pelo óleo da iniquidade até os nossos corações, ficar limpo e cristalino, e assim nós teremos e já saberemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. E é isso que nós convidamos os nossos irmãos para fazer. A partir da recepção da casa espírita, a partir da sua autoevangelização, através do desenvolvimento da amorosidade, nós chegarmos um dia a poder dizer: eu sou um discípulo do Cristo. Pois hoje somos alunos repetentes que precisamos ainda desenvolver em nós toda essa amorosidade, toda essa capacidade de entendimento que nós temos condição de ser, pois nos diz a literatura espírita que fomos criados simples e ignorantes, mas que demandamos a perfeição. Mas para atingirmos a perfeição, nós precisamos começar a cada dia fazer um exercíciozinho, por menor que ele seja, para que um dia nós possamos realmente nos dizer: eu sou um cristão, com todas as letras, maiúsculas e garrafais, para que nós possamos, então, aprendermos a dizer como Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. O dia que nós chegarmos a esse ponto, nós já teremos, então, condição de amarmos uns aos outros, mas que nós não possamos deixar de exercitar. Nós não podemos mais deixar de fazer o nosso jarro transbordar de felicidade ao encontrarmos aqueles companheiros que vêm até a casa espírita onde nós trabalhamos. Nós não podemos deixar de demonstrar este sentimento a todos aqueles em que nós convivemos. Não é à toa que hoje nós temos essa infinidade de casas espíritas, pois a cada dissensão, a cada discussão dentro de uma casa espírita, há um racha e uma nova casa. Tudo isso acontece porque ainda não aprendemos a amar, a engolirmos em seco aquelas alfinetadas que tomamos, para que nós possamos compreender e entender o outro sem nos ofender. Nós precisamos fazer como o Chico fazia. Ele não se sentia ofendido, por isso ele não precisava perdoar. Nós outros ainda vira e mexe temos que perdoar, porque não sabemos e não fazemos o nosso dever de casa. Então, queridos irmãos, deixo aqui um convite a todos. Façamos os nossos deveres de casa, corrijamos a nós mesmos a cada dia, a cada instante, a cada segundo, que nós possamos desenvolver as nossas melhores capacidades. Assim nós vamos encerrando a nossa fala, pedindo a Jesus que ampare e proteja a todos, hoje, amanhã e sempre.